pouco que já passou, mas esse é o início do livro, capítulo 3, 25. Ele diz o seguinte: porque eu temia, me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Vou ler de novo, porque eu acho muito legal. Porque eu temia, me sobreveio, o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Quem imaginava que um homem como Jó, extremamente rico, poderoso, né? Camarada que invejado por muitos da época, Jó era assim, muito sucesso, né? Era um cara que todo mundo desejaria ser como ele era, um cara rico, tinha uma família linda, maravilhosa. E essa declaração aqui foi quando começou a desmoronar toda a sua carreira de sucesso, começou a desmoronar. E ele fala esse versículo, que na verdade esse versículo é o resumo de todo o livro de Jó. Mas o que a gente observa aqui? Que Jó é um cara altamente infeliz. Ele está dizendo aqui, olha, não tinha paz, não tinha nada, ela vivia um sufoco interior tremendo, só que exteriormente estava bem. A gente se apega muito ao sofrimento físico de Jó, depois que a desgraça bateu sobre a vida dele. Mas ele era um cara que tinha tudo para ser feliz. Sucesso, uma família maravilhosa, dinheiro, poder. Era um cara também de bom caráter, não era um mafioso, não era um cara assim, ganancioso, que pisou em muitas cabeças para ser o que ele era. Não era isso. Só era um cara maneiro, maneiríssimo. Orava pela sua família, orava pelos seus filhos. Era um homem de oração de fé, mas era um homem plenamente feliz. Por quê? Porque Jó tinha medo. É o que ele fala aqui. O que eu temia me sobreveio. E a história toda de Jó é para mostrar que no final do livro de Jó, depois de passar aquele sufoco todo, ele fez várias declarações dizendo que ele estava livre do medo. Ele estava livre de tudo. Perdeu o filho, perdeu tudo, coitado. Coitado não queria que se chamasse ele de coitado, porque na verdade ele, no final dessa história de sofrimento todo, ele declara que ele é um cara feliz. Ele não temia mais nada. Que Deus se movia dentro dele. Que ele era um cara espiritual, não mais carnal como ele era. Então hoje nós queremos aqui vamos bater um papo sobre medo. Baseado nessa história toda de Jó, né? Porque o medo, ele fala assim, que eu temia me sobreveio. Quer dizer, a vida inteira de Jó, ele temia a desgraça. Ele era um cara cheio de sucesso, mas estava com medo do futuro. Não devia dormir direito, ele fala isso aqui, não devia dormir direito. Tinha umas filhas maravilhosas, tinha uma família linda, mas ao mesmo tempo ele era um cara totalmente apavorado, com medo que a desgraça pudesse assolar ele um dia. Então o medo da desgraça é a libertação que Deus quer que a gente tenha. Muita gente pensa que sai do sufoco financeiro, ou se tiver está sozinho, ou viúvo, ou solteiro, não casou ainda, né? Vai poder dizer assim, eu estou feliz, eu estou maravilhado. Mas o que chicoteia a gente diariamente é o medo do futuro, é o medo
alguma catástrofe aconteça na nossa vida, e isso permanece sobre todos nós, durante todo o nosso percurso. E a gente já adotou esse medo como filho adotivo mesmo. Ele está silenciosamente corroendo a gente. Né? Tem muita gente que fala assim, poxa, estou tão feliz, mas não é possível, daqui a pouco vai acontecer alguma desgraça na minha vida. Quem ainda não pensou nisso? Pô, estou tão bem, cara, agora eu estou bem, realizei, estou financeiramente tranquilo, minha família está legal, eu estou como Jó. Aí Deus nos pergunta, você é escravo do medo? Você é escravo do futuro, da expectativa que no futuro as coisas podem dar errado? E quando derem errado, como é que a gente vai ficar? Então Deus, Senhor Jesus, veio nos livrar da morte. O que é a morte? A morte, historicamente, é o corpo não responder mais, não respirar mais. Essa é a morte histórica. Né? Agora, a morte espiritual é quando a nossa psique, a nossa vida espiritual acompanha o declínio do corpo. A gente vai ficando cada vez mais velho, vai ficando cada vez mais desgostoso, e às vezes aparentemente está tudo bem, mas a gente tem um medo tremendo. E a gente conta no dedo assim, várias coisas que a gente tentou realizar e não conseguiu, várias coisas que deram errado. E a gente, olhando assim, cruamente, a gente não é feliz, eu não sou feliz. Pensei que quando eu tivesse esse emprego, quando terminasse a faculdade, quando me tornasse pastor, ou qualquer outra coisa que possa dar uma certa realização na vida do indivíduo, eu seria feliz. Então essa é a pergunta que Deus fez para Jó. E ele respondeu essa pergunta com uma história dramática. Que a resposta veio na vida prática dele, os amigos dele questionando ele entrou num sofrimento miserável. Mas o grande lance que eu gosto da história de Jó é isso, justamente esse versículo, que mostra que Jó era um cara tremendamente feliz. Que tristeza, né? Um cara que tinha tudo. Então, nós vamos hoje meditar um pouco sobre esse fenômeno chamado medo. A Bíblia põe contraste contra a fé, contra o ânimo, com o ânimo, vários estados, contra a nossa perspectiva de projetar o nosso futuro. O medo, ele interfere em tudo. E a libertação do medo é assim, o bem-estar. É o auge de um bem-estar do ser humano. É como ele lida com o medo. Agora, o medo ele é oriundo de quê? Do nosso instinto de defesa. Nosso sistema de defesa. Para as mulheres, quando pinta uma barata, né? Qual a reação? Aquilo ali é um instinto de defesa. Só que esse instinto projetado na psique humana é um desastre. E é para proteger, acaba sendo um desastre, que é a nossa sensação de infelicidade, porque nós tememos o futuro, podemos temer também o passado. Quem tem no passado vai ter que resolver uma série de coisas, se perdoar de tudo que errou, etc. Senão o medo vai te acometer também. Mas o medo do futuro é constante na nossa vida. Podemos observar, por exemplo, o planeta Terra. A gente fala assim, poxa, eu estou querendo um governante perfeito, que coloque esse Brasil assim, maravilhoso. Eu não sei o que as pessoas têm, então eu não gosto de fulano, eu gosto de ciclano, eu gosto de beltrano. Mas muita gente entrega a sua alma para esse tipo de estabilidade política,
a estabilidade social, a estabilidade. É uma inconstante, gente. Está todo mundo bem na Ucrânia, de repente a Rússia invade. Está indo tudo razoavelmente bem naquele país. Um maluco lá da Rússia invade. Então, com essa onda de internet, a gente se informando muito, a gente começa a ser bombardeado por uma ânsia de perfeição, que todo mundo começa a falar qual a solução para o mundo, qual a solução para isso, e a gente vai lendo aquilo, lendo, e a nossa expectativa ela fica alta demais para um mundo que já é maligno, para um mundo imperfeito. Então a nossa militância, ela não pode ultrapassar a nossa expectativa de ser como Jó, depois do sofrimento. Jó, depois do sofrimento, não tinha medo mais de nada. Ele acabou ganhando a família toda de volta, os filhos, tudo começou a dar certo na vida dele, mas ele estava rico por dentro e por fora, porque ele foi livre da expectativa do medo. Que eu temia, não sou medo. No final ele não ia dizer mais. No final ele passou a vida o quê? Orando pelos amigos, abençoando as pessoas. Está vendo que ele falou aqui? Ainda que ele me mate, ainda que ele me mate. Ele aprendeu a confiar. Né? E a questão aí é a confiança. Quem não confia tem medo. De tudo. A questão da confiança é fundamental. Curiosamente, eu estava lendo essa semana, Mateus 25, que fala na palavra dos talentos. Aí ele me deu um tema e falei, gente, é isso. Então eu queria pedir licença a vocês para ler os trechos, né? Os 3 textos aqui que eu separei, e aí vamos inverter também, né? Você pode. Ele me mandou um texto imenso, eu li o texto todo, não discordei de nada. Eu concordo com tudo que esse cara escreveu aí. Então, ele tem muita coisa a acrescentar. Ele fez aí um levantamento de textos que falam sobre o medo na Bíblia, que são muitos, né? Esse não tem, mas crescialmente, nem para de rimar, né? E sempre que Deus se aproxima, sempre que tem as epifanias, que Deus se manifesta, a primeira coisa que ele fala, os anjos falam, é: não tenha medo. Porque quem somos nós diante dessa grandeza, gente? A gente canta Jesus aqui, né? Fala das coisas maravilhosas que ele fez, mas está diante da realidade enorme que representa. Deus dá medo para qualquer um. Todos têm medo, todos. Os profetas, todos eles falam com medo. Então, esse é um tipo de medo. Mas o que se contrapõe a esse medo que a gente vai ver nessa palavra é a confiança. Então vamos ler rapidinho o primeiro trecho, né? Jesus diz, olha, é como se um homem se ausentou do país e chamou seus servos e nos confiou seus bens. Aí uma coisa curiosa, os bens aí são representados pelos talentos. Pelo menos em uma das minhas referências, que a Bíblia de Genebra, ele diz que a palavra talento, que é talent em inglês também, ela veio dessa palavra. A Bíblia influenciou muito nossa linguagem, gente aqui no Ocidente. Então, talento veio dessa palavra. Originalmente, é uma coisa material, que correspondia mais ou menos a 91 quilos de ouro, um talento. Então, esse cara que recebeu não recebeu um pouquinho não. Imagina que recebeu 5. Aí vocês vão ver à medida que eu vou lendo, como a questão da confiança está em todo o tempo. Que foi esse gancho aí que o Hernando deu para mim. Né? Então, esse homem saiu e confiou os bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. A primeira coisa a destacar, né? Depois vamos comentar isso. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente. Né? 9:91, versículo, né?
a 150 quilos de ouro, meia tonelada, a negociar com eles e ganhou outros 5, ganhou mais para 150. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas lembra, de acordo com a capacidade de cada um. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, que não era pouco, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então a reflexão desse texto é a seguinte: Deus é um grande distribuidor de talentos, e para cada um de acordo com a sua capacidade. Nós somos diferentes, temos dons diferentes, temos habilidades diferentes. Eu queria ter a habilidade de fazer poesia, que eu não tenho, mas eu não tenho. Eu toco, faço umas poesias mais ou menos, mas ele tem uma capacidade incrível de fazer poesias, são todas lindas. Ele mistura com textos bíblicos, sai essas coisas maravilhosas. Inclusive, Escravos do Medo, que é uma música bíblica, né? Uma letra que é difícil de compreender, mas é muito verdadeira, né? Então, cada um desses talentos que Deus distribui é segundo a nossa capacidade. Então, não tem defasagem, né? Então, nossa tarefa é isso, é fazer o melhor uso possível daquilo que Ele nos deu, né? E esse é o primeiro ponto a ser considerado, né? Que realmente Deus é um grande distribuidor de talentos. E o medo? Eu dei um título para ele, eu tomei essa ousadia de dar o título. O medo, 2 pontos. Esse destruidor de talentos. Porque realmente é o que acontece. Por causa da confiança. Olha, quanta coisa a gente podia fazer e não faz porque não confia. Olha, isso eu acho que é a essência da nossa experiência cristã. Nós somos tanto mais bem-sucedidos, né, conforme confiamos mais ou menos. Então, esse é o primeiro ponto. Eu tenho peguei os vícios presbiterianos, é uma mensagem de 3 pontos, é só o primeiro. Agora eu vou para o segundo. E interessante, a primeira atitude, o servo não ficaram assim, logo foi cobrado, não. Porque a Bíblia diz que o Senhor se afastou por um longo tempo. Agora, às vezes não adianta o tempo, quando é a primeira atitude que importa. A primeira atitude do que recebeu o 5 foi qual? Imediatamente. Ele nem esperou. Opa, quanto mais o valor, maior a responsabilidade. Né? O do meio a gente não sabe, de 2. Mas o de 1, qual foi a primeira atitude dele? Você lembra? Escondeu. Aí a gente pode entender que esse esconder é primeiro. Depois ele vai explicar por que ele escondeu. Mas posso ser roubado, é um valor alto, é melhor deixar quietinho lá, seguir a minha vida. E olha, gente, pode criticar o cara, mas às vezes a gente faz isso, né? Vou cegar minha vida, o que Deus me deu está escondidinho lá, não vai faltar, né? E essa primeira atitude faz com que todo esse tempo que o Senhor passou longe, não serviu para nada. Tem coisa que você bota na terra, esconde, e germina e cresce, né? Grão de mostarda. Mas tem coisa que você bota na terra e fica lá, escondido. E aí eu fiz uma reflexão também interessante sobre aquela outra palavra de Jesus que diz: o reino de Deus é como o quê? Um homem que descobriu alguma coisa que estava enterrada. Era uma grande riqueza. Aí eu fiz assim uma brincadeira, se nossa, que Jesus está se referindo àquele que o cara enterrou. Ele foi lá e descobriu. Esse é o reino dos céus. É você descobrir uma riqueza. Esse é que é o grande mistério, né? É descobrir aquilo que nós mesmos, às vezes, enterramos e cobrimos, né? Vamos para o segundo ponto, né? Esse texto é muito rico sobre isso, né? Então, a segunda parte, 19 a 23, de Mateus 25, eu leio a versão atualizada de 2017. Então, se vocês querem ter essa versão, pode. Eu gosto do Fato. O Fato foi falar na Betânia, ele leu a Bíblia revista e corrigida. Nem eu tenho aqui, eu vou ter que comprar, porque o S8 só usava essa. Eu perguntei a ele,
porque só o pessoal está usando atualizado aí. Não, Fred, a gente usa essa que é mais próxima do original. Sabia? Vocês sabiam disso? A revista corrigida é mais próxima do original. E aí ele falou lá, deu a revista corrigida. Ninguém até não tinha. Até eu não tenho. Né? Então, o segundo ponto é 19 a 23. Né? Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o que aconteceu? Como ele imediatamente começou a negociar o dinheiro, ele rendeu. Ele não perdeu tempo. Então, quando ele voltou, esses 5 talentos se transformaram em 10 talentos. Ele devolveu os outros 5 que tinha ganho. O Senhor disse: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, mas apesar da quantia enorme, é pouco. A tia Nilda e a tia Neta falaram muito isso. Deus é o dono de todo ouro, de toda prata. Eu tenho miséria com Deus. Ele é rico, muito rico. Nós precisamos ter a sabedoria para entrar no gozo do Senhor e sermos bons dispenseiros dos talentos que Ele nos deu. Eu não estou falando em teologia da prosperidade, não. Eu estou falando nas outras riquezas da vida. Paz de espírito, felicidade, essa coisa que a Bernardo falou agora há pouco. As coisas que Jó temia perder. E que depois ele reconquistou. Tudo. Porque ele confiou. O Senhor disse: muito bom, servo, mas você foi fiel. O pouco muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Então, participar da alegria de Deus é estar assim, tudo de Deus organizado. Eu sei quando eu estou me afastando de Deus às vezes, quando começa a ver coisa desorganizada. Né? E não dá para a gente ficar obsessivamente organizando tudo, não. Mas se aproxima da ordem, você está se aproximando de Deus. Desde a arrumação do seu quarto, até as coisas mais complexas, suas finanças, seus valores, para que você possa gozar dessa alegria de estar. Estou de acordo com Deus, a vontade dele é boa, agradável. Aproximando-me o que tinha recebido 2, disse: o Senhor me confiou 2, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse a mesma coisa, porque para Deus não faz diferença. Se ela 5 transformou em 10 ou 2 transformou em 4. É a atitude do coração que está importante. Não é o valor em si, não é o valor em termos absolutos. Mas lembra quando Jesus transforma tudo, né? O pessoal dando grandes quantias, jogando no gasofilaço de tempo. Aí uma mulher botou 2 centavos, né? Botou 2 centavos. Aí, e Jesus viu que estava perto. Aí ele comentou com os discípulos: ó, ela deu muito mais do que todo mundo. Porque ela deu tudo que ela tinha. Depois a gente vai ver que não teve outra maneira de ser cristão, se não entregar tudo. Para poder entrar no gozo do Senhor. Para entrar na alegria do Senhor. Muito bem, Senhor. Depois de muito tempo, é esse tempo, eu já falei, né? A primeira atitude pode terminar com o resultado, eu falei também. O prêmio será gozado da alegria. Apesar do alto valor, né, em termos de talentos em Israel, para ele era pouco. Né? Aí vamos ver o outro texto, que é o terceiro ponto, né? A consequência do medo, que esse é o cerne da questão. E vocês vão ver que tem a ver com confiança. Né? E depois eu passo de novo a palavra para o irmão. Chegando para o fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo. Não é esses medos que o irmão escreveu agora, porque medos tem vários, né? Na psiquiatria a gente considera diferente. Medo quando é medo mesmo. Aí você sai daqui e dá de cara com ele, você vai ter medo. Sai daqui e vai de cara com a barata. É fobia. A barata não pode fazer nenhum mal. O leão pode. Então tem que ter cuidado, tem que ser prudente, né? A resposta do Senhor para esse servo que diz: sabendo que você é uma pessoa rigorosa, eu escondi o talento. E Jesus reverteu a ordem das coisas. Ele disse: se você sabe, pensa que eu sou rigoroso, mais ainda você tinha que ter cuidado.
Se é essa a sua justificativa para esconder, você tinha que ter cuidado melhor. Eu fiz até um ligeiro estudo. Os bancos começaram mais ou menos no ano 1100, em Veneza. Só tinha aquelas pessoas que guardavam mais joias, os olivos, mas eu descobri na Bíblia em inglês que quando ele fala banqueiro, ele fala pessoas que mexem com câmbio, que mexem, que compram, vendem e tal. Então, isso já existia, sempre existiu. Em inglês a palavra é exchangers, ou seja, negociadores de valores. Então, é mais ou menos como disse Jesus ter dito aí. Você bota no pior investimento, qual é? Deixa na conta o dinheiro parado que vai render lá o tipo. Hoje a gente sabe. Ninguém vai. Você ganhou 20 centavos, não é nada. Mas ainda é mais do que a terra pode dar, aquele talento do ouro. A terra não vai dar nada. Mas quando fica na conta, a conta é remunerada, você ganha. Pode ser pouquinho, mas você ganha. E esse é o objetivo de Deus na nossa vida. Que a gente ganhe. É o contrário do que a gente pensa. Tem muita gente que pensa que Deus veio para ser um grande cobrador. Os escravos da lei sempre estavam com aquela conta apertada, para saber se tinha cumprido todos os rituais, todas as coisas. Aí veio Jesus e instituiu a graça. Então pode aparecer toda a bondade de Deus, pode aparecer a mansidão, é a humildade do coração de Jesus, porque manso é humilde o coração dele. Então ele não se agrada de maneira nenhuma em ficar cobrando. Então é o contrário do que esse servo pensa. Deus é o oposto. E muitos de nós têm Deus na mesma condição. Não vou brincar com isso não, o meu talento é perigoso. Olha, ninguém está mais sujeito a isso que os músicos. Às vezes eu converso lá na Betânia. O músico está exposto, porque se fizer sucesso fica metido. Se não fizer sucesso fica recalcado, frustrado. Então é um problema o artista. Ele tem que pensar sempre em fazer o melhor, em ter sucesso. Eu vi a Maria Rita dizendo, mas a gente pensa que é pela fama, pela fortuna, não. É pela gratificação de estar fazendo uma coisa boa, que você admira. Denise, quando canta, ela admira a voz dela. E é bom que seja assim, porque isso glorifica a Deus também. A gente usar os talentos glorifica a Deus, mas dá medo, às vezes. Então dá medo que a gente tem Deus como esse grande cobrador. Então, o mínimo seria entregar aos negociadores de valores. E o que está na origem do medo? Pelas palavras do próprio servo, gente. Isso não era a questão que começou essa fala. Era desconfiança. Olha, isso é uma coisa talvez mais aguda na nossa vivência cristã. Eu me pego, às vezes, com um medo terrível. Algumas consequências de coisas, fiz alguma coisa que deu uma consequência, às vezes do nada. E no fundo desse medo, muito ligado a questões financeiras, eu queria ser um funcionário altamente remunerado aí dessas empresas que ganham 80 mil por mês, mas eu sou um profissional liberal, então vivo do que aparece no consultório para atender. Então, às vezes, a gente tem medo. Agora eu estou me vigiando, toda vez que eu tiver medo, eu vou estar igual a esse servo, escondendo o meu talento, e aí que você não progride mesmo. Aí que fica tudo parado. Não dá, nada acontece na vida de vocês. Eu espero que vocês vejam a diferença desse conceito para a teologia da prosperidade. É muito diferente. Esse conceito implica numa relação de confiança com o meu Deus, com o nosso Deus, em cada atitude que eu faço. Então, a recompensa é isso. A recompensa da confiança, em última análise, é entrar no gozo do Senhor, participar da alegria dele, que não vai começar aqui e não vai acabar. Vai continuar para a eternidade. Agora, é engraçado, Tem uma fala ali que diz assim, quando Jesus fala, na figura de Jesus, o Senhor fala para o servo, tirem dele o talento e o deem ao que tem 10.
porque é o que tem, mais será dado. E aquilo que não tem, até aquilo que pensa que tem, será tirado. Essa é a atitude de quem desconfia de Deus. A gente acaba perdendo. É interessante, o castigo é terrível. Né? Mas esse castigo está aqui porque ele nunca precisa ser usado. Para que todo mundo que ouça, que leia essa palavra, passe a confiar. Porque não tenha dúvida, quem ajuda a multiplicar os talentos é o próprio Deus. É Ele que ajuda a multiplicar os talentos. Né? E aí disse, lance para fora esse cara e lá verá pranto e ranger de dentes. É a mesma atitude que Deus fez com aquele que estava nas bodas com a veste inadequada. Todos foram convidados para as bodas. A única coisa que o cara precisava fazer é botar uma roupa direitinho para valorizar quem o tinha convidado. Eu acho que Deus está nos convidando todos a botar uma roupa adequada e participar dessa festa maravilhosa, que é a confiança plena no nosso Deus. É o que eu queria trazer para vocês, e depois vamos continuar comentando. Volto para o Fernando aqui a falar. Relaxar todo mundo um pouco aqui. Olha, gente, o tipo de medo que o Jó tinha, né, é um medo baseado em conclusões que anteriormente ele chegou na vida. Então, as nossas conclusões dos atos que acontecem na nossa vida, nossas sínteses, né, por exemplo, eu passei um sufoco tremendo no episódio, um conflito familiar, ou, sei lá, na morte de um amigo, de um familiar. Então, tudo na vida, em tudo, que a gente queira ou não queira, a gente vai fazer uma síntese daquilo. E é essa síntese que vai determinar se você é um cara medroso ou se você é um cara que vai enfrentar a parada toda. Quanta gente, após morrer um cônjuge, a saúde dela definha. Porque ela chegou de repente a uma síntese que não vale a pena mais viver. Daqui a pouco aquela pessoa pega uma doença e em meses morre. Isso acontece por aí. Acho que todo mundo aqui já presenciou esse tipo de situação. Né? Então, o que eu chamo de medo sistêmico é o medo que vai fazer você se mover no presente para buscar alvos no futuro que muitas vezes não são os alvos que você deveria buscar. Você é movido pelo medo e começa a agitar, começa muitas vezes a atropelar, começa a ficar nervoso, começa a não se dar bem com seus amigos, com a sua família. Esse medo toma conta de você e ele te impulsiona agora para o futuro. É o medo, eu chamaria de medo sistêmico, porque esse medo, ele cria um sistema dentro de você e passa a reger a tua trajetória em relação ao futuro. Então, se nós quisermos um avanço nessa questão de Jó, do medo típico de Jó, foram as sínteses que ele fez, etc e tal, e tudo ia dar errado para ele, não sei por que ele chegou a essa conclusão, mas é uma coisa que ataca cada um de nós. Então, esse fenômeno é que nós temos que combater diariamente. Nós temos que renovar as nossas conclusões, gente. Porque todos nós temos, não vou falar de desgraça, mas coisas que deram errado. Cruz. Cruz de cada Eventos que deram errado. É doença, é isso, é aquilo. Então, nas horas de sufoco, você tem que ter o maior cuidado nas conclusões que você tira desse sufoco. Né? Então, nós temos, o único remédio para esse tipo de medo é fé. Então, você vai ter que se dedicar diariamente a orações que te façam mudar essa conclusão que você chegou. A pessoa perdeu o marido foi embora, foi morar com outra mulher, tudo. Ou ao contrário. Ou você tinha muito dinheiro, hoje não tem.
Né? E você tem que tomar cuidado. Se você não tem dinheiro, eu tenho, não tem. É a conclusão que você chegou sobre isso. E Deus tem um laboratório que transforma toda a titica, as fezes, em adubo. Toda a miséria da nossa vida, tudo que acontece de errado, todo o cocôzinho, né? Ele transforma em adubo, gente. Então, o nosso trabalho é instrumentalizar a oração e a fé e mudar todas as conclusões doentias que estão fazendo muitas vezes a gente ter problemas sérios de depressão, de angústia, que não são depressões químicas do corpo, não, são depressões originadas por uma síntese nefasta, diabólica. Então nós temos que ficar sempre atentos. Quando chegar o dia mal, você está no sufoco tremendo, mas qual a conclusão que eu vou tirar disso? É isso que vai valer, gente. E nessa conclusão você tem que enfiar a fé ali no meio. Eu perdi meu marido, me abandonou, foi embora. Qual a conclusão que você chegou? Eu sou um patinho feio, eu sou uma mulher. Ninguém nunca vai gostar de mim mais. Eu nunca mais serei feliz sem esse homem. Olha que síntese terrível. Você depender de um ser humano imperfeito para ser feliz. O cara que tinha dinheiro não tem, agora não está acreditando mais que ele possa se reerguer. Por causa de quê? A economia do país, olhando na internet, isso e aquilo, né? Aí o cara não faz conclusões coladas com a fé. Eu estou velho, 73 anos, gente. Porque se ele não fosse viver tanto, eu era hippie, maluco, para mim eu ia viver até os 30, tomando LSD, tudo que eu fazia. Estou com 73. Então eu tenho que tomar banho todo dia, espiritualmente. Porque o meu futuro é muito menor do que o meu passado. E cada vez ele encurta mais. E cada vez o tempo, para mim, tem que ser saboreado com mais intensidade. Cada dia, para mim, tem que ser um ano. Que eu tenho que amar minha mulher, amar meus filhos, amar vocês, amar a igreja, amar a Jesus Cristo com cada vez maior intensidade. Porque o tempo é um elemento volátil. Então, quanto mais velho, mais intenso você tem que ser. Mais criança, porque não há envelhecimento para a psique, a não ser o recalque. As pessoas que optaram pelo recalque. Eu gostaria de ter um corpinho de 18 anos? Gostaria. Mas eu sou muito mais feliz, porque eu não tinha 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu era muito ambicioso, queria ser famoso. Entendeu? Então, eu tenho que ser famoso, eu tenho que ser um grande pregador. Ou seja, 1000 coisas se passavam na minha cabeça que supostamente me fariam um cara feliz, bem realizado nessa palavra, né? Jó não era bem realizado, não era um cara bem realizado. Fisicamente era, socialmente era, mas interiormente ele era uma pessoa totalmente devastada. Então, o final da vida de Jó é maravilhoso, mas o início é uma tristeza, porque a gente vê um paradoxo disso tudo. Então nós temos que, na nossa oração diária, gente, ver todas as conclusões que nós tiramos dos aborrecimentos e das coisas que deram errado na nossa vida. Você fala, isso aqui deu errado na minha vida. O meu casamento acabou. Qual a síntese que eu tiro disso aí? Tem gente que fala assim, não, o dia que meu marido voltar, eu serei feliz. Aí você está dependendo da história de um personagem que não é você, que não está ao seu alcance. Aí você diante de Deus vai falar, não, Deus, eu serei feliz sem esse homem. Por isso que o perdão é importante. E quando a pessoa perdoa a outra que fez mal a ela libera a outra, vai viver a sua vida. Você está perdoado, eu vou viver a minha história a partir de hoje. Eu serei feliz. Arranjarei um outro marido? Sim ou não? Não importa, mas a tua fé está em Deus. E Deus pode, se não tiver um maridão, não pode casar.
ou uma mulher dá pesar se você perdeu a tua, ou, como Jó, renovar toda a riqueza que você perdeu. Eu sempre conto a história da minha vida que eu, tipo aquele versículo da Bíblia, um dia eu cheguei, eu tive estúdio de gravação de áudio, Deus me abençoou muito, porque eu saí da Suíça com 35 anos de idade, aí até essa época eu larguei a arquitetura, eu fiz arquitetura no estudante, isso aqui eu estava meio frustrado. Né? Encontrei com uma mulher que falou para mim: Hernani, você quer ser meu sócio? Você é riquíssimo, para montar um estúdio aqui no Rio. Eu estava falando para ela assim: eu quero orar uma semana, ainda fui avisada ainda. Estava no sufoco, a Suíça tinha acabado as atividades todas da Suíça. Né? Ela me conheceu naquele dia, meia hora de conversa. Você é uma pessoa que eu confio. Como assim? Era Deus. Essa mulher montou um estúdio lá, eu fui sócio dela há muitos anos. E a minha vida financeira, porque eu fiquei nesse outro, ganhando um salário mínimo e meio, 2, mas tinha ajuda de alimentação, tinha muita coisa. Eu vivia nesse outro, esse outro era minha mãe. Eu larguei toda a minha atividade profissional para ser missionário. Então Deus, Ele não te abandona. Essa mulher que me ajudou era muito maluca, muito doida, assim, mas é uma grande amiga que eu não vejo. E daí por diante eu comecei a ganhar dinheiro com música, com estúdio, etc e tal. Por quê? Porque a fé é um baú que não acaba mais de tesouro. Então você tem uma coisa chamada fé, que hoje você pode chegar lá, destamcar, e daqui a pouco a tua dinâmica de vida pode mudar. Acontecimentos podem ocorrer e mudar a tua trajetória. Você amanhã pode estar no Japão. Você amanhã já pode estar com um emprego que você nunca imaginava. Gente, a fé é inesgotável. Então, aqui, Jesus falou, não temas, crê somente. Jesus fez um contraponto entre o medo e o ânimo. Porque o medo corrói o nosso ânimo, a nossa vontade de viver. Então, gente, vamos fazer uma grande revolução nas nossas sínteses. Vamos fazer uma grande revolução nas conclusões. Porque o mesmo pai que morreu, um filho continuou, sentiu a dor, continuou e cavou consigo. O outro entra numa depressão e fica doente psicologicamente. 2 pessoas, o mesmo incidente, a morte. Então, o que você quer? O que eu quero? Uma síntese boa, uma conclusão boa, que em Cristo, que me dê fé. Gente, tem muita gente que não sabe que isso aí existe, que Jesus Cristo existe como poder operacional da nossa vida, gente. Então, vamos mudar, gente. Vamos mudar a nossa plataforma, vamos identificar realmente se você está escravizado a essas sínteses que está fazendo você não ter ânimo. Tem muita gente que com 60 anos fala: eu vou voltar a estudar. O que é isso? Síntese boa acontecendo na vida. Então, tem um versículo maravilhoso que diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O que está dizendo isso? Que nós temos que fazer as nossas sínteses com base nessa declaração. Ah, mas o que aconteceu na minha vida foi ruim, meu marido morreu? Estou triste? Estou. Então, mas eu tenho que refazer mais síntese. Eu tenho que abrir as portas do futuro. Eu não posso ver a minha cova ali na frente. Então, a arte de você fazer novas sínteses é a arte da tua felicidade, gente, da minha felicidade.
qualquer momento, as coisas mudam. Às vezes é pior, né? O caso da Ucrânia, todo mundo vivendo bem, de repente bomba. É uma coisa terrível. A vida tem esse sabor. Então, no momento de doença, vamos prestar atenção, vamos fazer síntese de fé. Nós não temos a promessa de viver eternamente, nós vamos morrer, né? Agora, a morte física não pode matar o nosso interior, transformar o nosso interior em uma sepultura constante. Então, se você levanta como a sepultura, olha, para finalizar, eu quero dizer o seguinte: outro exemplo, Jonas, o profeta Jonas. Jonas, com medo de Israel ser dominado, estava sendo dominado mesmo. O que ele fez? Ele fez um monte de coisa desastrosa. Jogou no mar. Isso é o cara que chegou numa síntese ruim. Ele chegou numa síntese ruim, não valia a pena viver. Mas a qualidade de Jonas, ele era altamente patriota. Não podemos negar que ele estava fazendo aquilo em prol da nação dele. Coisa bonita, mas coisa doentia. É bonita, mas interiormente ele estava doente. Aí levou ele a fazer um monte de coisa, não querer que as coisas dessem certo para ninguém naquela nação. E ficou resmungando, e Deus botava uma árvorezinha para ele, consolava. Então essa é a nossa conclusão. Eu sugiro a cada um de nós meditar nisso e diariamente verificar como estão nossas síntese, como estão as nossas conclusões. Qual é a conclusão que eu tirei do emprego que eu perdi, do meu marido, ou da minha esposa que morreu, ou do casamento que não deu certo, ou de uma amizade que não deu certo? Qual a conclusão? Deus está perguntando isso. Que não deu certo, não deu. Mas a conclusão é mais importante do que o fato histórico. Deus vai desabrochar, vai te retornar o ânimo, quando a gente fizer a nossa síntese em Deus. Eu perdi, mas Deus há de me recompensar. Eu abençoo a pessoa que me traiu. Vai, segue a sua vida, porque eu vou dar a volta por cima. Aleluia! Vou dar a volta por cima, vou fazer novas sínteses e vou fugir do medo sistêmico. O medo sistêmico é tipo um carrapato, ele grudou ali, ele cria uma derrota na tua vida. E tudo começa a dar errado, como deu na vida de Jó. Jó se meteu no medo sistêmico e acabou experimentando toda a desgraça. Tem um ambíguo nisso aí, gente. Tem um ambíguo. Tudo é a linguagem, né? Ele fala de síntese, da psicologia, aqui a psicóloga também. A gente fala na terapia cognitiva que é a nossa forma de pensar que a gente não se dá conta. Precisa que seja alertado por um pastor, por uma palavra, por um governante, para dizer, cuida do que está rodando por baixo do seu pensamento. Vê se tua autoimagem está bagunçada, vê se você perdeu a palavra que não foi falada até agora, mas é fundamental nisso. Esperança. A palavra esperança é fundamental. Então, a síntese de tudo que nós falamos. Deus é riquíssimo, tem talento para todos vocês e dá para cada um segundo a sua capacidade. Esse autopreconceito, essas sínteses erradas, essas crenças subjacentes adoecidas, é que nos tiram de ter essa oportunidade de experimentar a vida de todo mundo. Eu falo para você e eu falo para mim também. Então vale uma oração, né? Que Deus mude as nossas crenças subjacentes, as nossas síntese erradas. Vamos ficar de pé, gente. Deus se permitir, Vamos orar, porque não esquecer que Deus tem uma faca de adubo, tá? Amém. Esqueça disso não, tem tanta sujeira aí, tem um mundo, e a gente vai ver sempre um mundo assim, nessa coisa horrível, pessoas traindo, pessoas ansiosas, pessoas querendo mal das outras. Vamos entregar agora
conclusões da vida ao Senhor, as conclusões que a gente fez, para que o medo sistêmico não acabe com a nossa vida interior, já que a vida exterior está se acabando mesmo, o corpo vai envelhecendo, mas a alma não pode envelhecer. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por esses momentos aqui, por essa parábola maravilhosa que foi explanada aqui, Senhor. E nós estamos felizes, alegres, porque podemos transformar tudo em adubo, Senhor, para o nosso crescimento. Podemos mudar o nosso ânimo, refazendo as nossas confusões, Senhor. E colocando o que foi falado aqui por último, a esperança em cada coisa. A esperança não traz confusão. Aleluia, Jesus. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por essa igreja maravilhosa, por essas pessoas que se entregam umas às outras nessa comunidade maravilhosa, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Amém.